né? O que o Senhor tem comunicado ao meu coração nesses dias é que a igreja, né, por um tempo, ela foi uma igreja como se fosse, por assim dizer, feminista. Olá, seja bem-vindo ao canal Glória na Terra. Hoje eu quero falar um pouco, né, para você sobre o que o Senhor tem comunicado ao meu coração, né, tem me feito perceber, tanto a nível de igreja, né, do corpo de Cristo, da noiva de Cristo que Ele está preparando, quanto dentro da nossa casa, né? E o texto está lá em Efésios 5, 22, diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Aleluia, né? O que o Senhor tem comunicado ao meu coração nesses dias é que a igreja, né, por um tempo, ela foi uma igreja como se fosse, por assim dizer, feminista. Uma igreja que quis andar sozinha, que quis dizer assim, olha, eu não dependo de Cristo. Assim como o feminismo, né, ele fala, olha, eu não dependo, né, da figura masculina, né? É como se a igreja achasse que tivesse poder por si própria, né? E pudesse falar assim, não, olha, eu não preciso me submeter a Cristo, eu posso andar sozinha, né? E isso gerou, assim, tantas coisas ruins, né? Assim como, se você for ler lá no livro de Esther, você vai ver que Vasti teve uma recusa, né, ao pedido do rei de ir à presença do rei. O rei a chamou e ela se recusou. E a ordem ali, a orientação dos conselheiros foi, olha só, se ela não for punida, né, a figura, a rejeição dela vai fazer com que as mulheres do reino rejeitem os seus esposos, né? Então a igreja, por assim dizer, ela tendo essa posição, né, de não se sujeitar a Cristo, não entender que Cristo é o cabeça, e ali não se sujeitar a Cristo, então começar a tomar atitudes de maneira independente, né, de Cristo, isso gerou até mesmo uma reflexão na sociedade, né, de uma maneira muito ruim, né? E eu creio que esse tempo, né, da volta de Cristo, porque está próximo e Ele está comunicando, né? Se você for ver assim as igrejas que têm as pessoas, né, vamos dizer assim, que tem ali aquela intimidade com Deus, está ouvindo que, olha, eu tô voltando, se prepara, se santifica, né? Vamos tornar, e aí a Bíblia fala aqui, né, como nós lemos, que Cristo é o cabeça da igreja e que a igreja está sujeita a Cristo. E aí quando fala para os maridos amarem a esposa, fala que Cristo amou a igreja a ponto de se entregar por ela para que a santificasse. E aí ele purificou para que ele pudesse apresentar a igreja a ele mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Esse trabalho de nos tornar gloriosa, sem mácula, nem ruga, santa e sem defeito é o trabalho de Jesus. A igreja, ela tem tentado às vezes sozinha se santificar, sozinha ficar gloriosa, sozinha ficar sem mácula, mas não há como sem Cristo, porque esse papel é de Cristo como cabeça.
E quando Cristo, né, quando a igreja ela se sujeita a Cristo, Cristo ele faz esse trabalho. Cristo ele santifica a igreja. Cristo ele trata ali, ele cuida, né? Como diz aqui, quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque Jesus, ele está mostrando ali o amor, né? O amor do Pai. A Bíblia fala que ele falou muitas vezes ali, olha, eu faço o que eu vi meu Pai fazer. Então Deus é amor, e a Bíblia fala que ele ama a igreja, que ele ama a noiva dele, que ele está preparando, e ele está preparando, né, essa noiva para a volta dele. E aí a Bíblia vai dizer aqui que ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Então Cristo, se a igreja se submeter a Cristo, que se a igreja entender que Cristo é o cabeça, ela vai entrar nesse cuidado, ela vai entrar nesse alimento, sabe? Porque o Senhor tem comunicado ao meu coração que por um tempo a igreja ela está tentando se alimentar sozinha, né? Como fala lá em Jeremias, duas coisas, né, fizeram contra mim. A mim me deixaram manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não contêm água. Então, além de deixar o Senhor, cavaram cisternas rotas, ou seja, além de negar esse alimento do Senhor, esse manancial do Senhor, a gente quer cavar as nossas próprias cisternas, só que são falsas, não contêm águas, né? Então isso é algo que nós precisamos nos atentar nesse tempo e voltar. E voltar. Aleluia. E é possível voltar. É possível, né, ter esse momento de sujeição. É possível nós percebermos isso. Ah, Cristo, me perdoa. É tempo de arrependimento. É tempo de nós percebermos, né, como igreja, né? Porque o que Deus tem, assim como Jesus morreu na cruz por todos, o que ele tem para esse tempo é para todos. Ele está chamando para arrependimento, ele está chamando para conversão genuína, ele está chamando para santificação, ele está chamando para cuidado também, ele está chamando para esperança. E tudo isso nós vamos encontrar se nós nos sujeitarmos a ele. Se nós, como igreja, nos sujeitarmos ao Senhor, nos sujeitarmos a Cristo. Então é necessário, né, nesse tempo, nós estarmos ali submissas ao Senhor. Nesse lugar secreto, né, estarmos ali diante do Senhor, perguntando, Deus, o que o Senhor quer nesse tempo, né? Qual é o nosso posicionamento, sabe? E ele vai começar com a nossa casa. Ele vai começar, né, por onde começar, né? Porque às vezes nós ficamos questionando, nossa, tem tanta coisa então para mudar, né? Mas por onde nós vamos começar? Comece pela nossa casa, comece pela sua casa, né? Comece ali perguntando para Deus, Deus, essa atitude aqui, o que eu faço? Né? Vamos lá, e aqui a Bíblia diz, né, sobre, ele faz, é tão maravilhoso Deus, que ele mostra, né, o casamento dele com a igreja, ele faz essa referência também ao relacionamento do homem e da mulher. Então você que é casada, né, você tente perceber aquilo que você tem feito sem o seu esposo, aquilo que você tem feito de maneira independente, aquilo que você tem feito ali que não gera respeito e honra para o seu esposo. Aí, se você faz parte de uma igreja, você dentro da sua casa começar a viver nos padrões de Deus para a família, né? Isso vai refletir na igreja, né? na congregação que eu digo, né? Ali, e aí se as famílias de uma congregação, elas começarem a viver da maneira correta como Deus estabeleceu, né? Aquela igreja ali, ela vai conseguir refletir Cristo, ela vai conseguir se sujeitar a Cristo de uma maneira que a glória seja dele, sabe? E isso vai gerar, né, sim, frutos de justiça, frutos que não são de uma produção independente, mas frutos que são de um relacionamento íntimo com Jesus, aleluia, e que vão ser frutos reais, frutos que têm Pai, frutos que vão gerar, né, ali justiça, bondade, né, tudo de desejo assim do Senhor, né, que essa geração seja salva, né? A Bíblia diz que ele não tem prazer na morte do ímpio, né? E a Bíblia fala que a igreja, né, quando Jesus ora pela igreja lá em João 17,
ele fala, olha, para que creiam que nós fomos enviados, que eu oro para que eles sejam um conosco, né? Jesus falando, olha, eu sou um contigo, Deus, faz com que a igreja seja um comigo, né? Então, Deus quer esse casamento, né? Jesus quer esse casamento com a igreja, né? E Ele quer esse casamento de maneira correta, esse casamento nos padrões de Deus, aleluia. E aí o Senhor, através dessa união, né, dessa união perfeita, dessa união, né, que é nos padrões do reino, isso vai gerar um amor, né, e as pessoas de fora vão crer que Jesus é verdadeiro, crer que Ele foi enviado para morrer pelos nossos pecados, para nos perdoar, né, que Jesus é bom, que Deus é bom, aleluia, que Deus é bom, né, então nós precisamos ter essa consciência hoje, de que nós precisamos ser uma igreja submissa a Cristo, uma igreja sujeita a Cristo, que se sujeita a Cristo, porque Cristo é o cabeça da igreja. Então, nós entendendo isso, né, vai ser impossível não manifestar a glória do Senhor nessa terra.